Fala pessoal, vamos para mais uma aula do nosso curso de História do Brasil. Agora que você já viu as grandes navegações, você está pronto para ver o primeiro contato dos portugueses com os indígenas, né? E agora então estudar o período pré-colonial. Antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade, né? Curte o vídeo, comenta o que você está achando dessa série de produções nada artísticas, né? E compartilha com os amiguinhos. Então vamos embora. A chegada dos portugueses, né? O que é esse período conhecido como pré-colonial? É o período que vai desde a chegada da esquadra do Pedro Álvares de Cabral até a decisão de colonização do Brasil. Mais ou menos 30 anos, tá? Quando chegava a esquadra do Pedro Álvares de Cabral, né? A gente estava na semana de Páscoa. Olha só que coisa linda, né? E aí eles vão achar terra à vista, achou um morrinho meio achatadinho, né? E aí a esquadra do Pedro Álvares de Cabral vai falar: ó, ali é o morro chamado, né? Aquele morro ali a gente vai chamar de Monte Pascoal. Por quê? Porque eles estavam na semana de Páscoa, né? Isso não é mentira, pode pesquisar aí. Aí, né, eles vão chegar ali, vão começar a analisar o que é essa terra, não vai demorar muito, eles vão achar os indígenas, e eles vão apelidar aquele território de Vera Cruz, né? Depois de um tempo vai se chamar Terra de Vera Cruz, e apenas em 1503 a gente vai ter oficialmente o nome Brasil. Por quê? Porque lá eles vão achar muito de uma planta capciosa, né? Uma planta aí que muita gente poderia não dar nada quando visse, mas os portugueses sabiam bem o que era aquela planta. Uma planta que era muito utilizada aí para fazer tinturas, tá? Principalmente vermelhas. Essa planta vocês sabem bem, é o pau-brasil, tá? Ok, Bruno, já entendi, né? Os portugueses chegaram, deram o nome bonitinho, uhul, é nóis, né? Chegaram, tava perdido. A gente já viu isso tudo muito bem na aula de grandes navegações, ali no finzinho da aula. Mas me explica, como que foi o primeiro contato entre portugueses e indígenas? O primeiro contato vai ser um contato amistoso, né? A galera tentando conversar, tentando trocar informação, meio que não conseguindo muito bem, porque as línguas são diferentes, há de convir, né? Comigo isso, né? A gente vai ter aí trocas, né? Ah, mostra aí o utensílio que os indígenas não conhecem. Os indígenas mostram o lugar que os portugueses não conhecem. Então, tudo muito amistoso por enquanto, né? Depois o bagulho vai ficar brutal, né? E aí os colonizadores vão se encher o saco dos indígenas, vão começar a escravizar, vão começar a abusar desses coitados que aqui habitavam, né, a terra da Veracruz. Tranquilo? O que vai acontecer? Nesse primeiro momento, né, a primeira coisa que vai acontecer é uma tentativa de explicar para a corte portuguesa o que está acontecendo, de detalhar que lugar é aquele, né? Quais que são as novas Índias, né, digamos assim. E é por isso, inclusive, que vão ser chamados de indígenas, né? Os novos indígenas, índio, indígena, beleza? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter o Pero Vaz de Caminha, né, escrevendo, redigindo uma carta para a corte real, né? Na carta, ele vai dizer o seguinte, né? Ele vai descrever que é uma paisagem muito bela, que não sei o que, porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, né? O que quer dizer? Ele fala, cara, não tem nada aqui que a gente vai poder aproveitar para a economia, o que a gente vai poder fazer é colonizar, né? Não colonizar, mas enfim, converter esses indígenas que acreditavam em Tupã, por exemplo, né? Para o catolicismo. Ou seja, no primeiro momento, no primeiro dia, né, no primeiro registro, o português já estava agindo de maneira etnocêntrica. O que quer dizer isso, Bruno? Que ele estava interpretando a cultura do indígena com base na própria, o que é um erro, né? É uma coisa bem criticada aí, principalmente por sociólogos, por antropólogos, tá? A gente não deve criticar, né, dizer que uma cultura é inferior porque a gente está se baseando na nossa, certo? E isso tem até um nome no caso dos portugueses, é o eurocentrismo, é o europeu achando que ele é o cara e que tudo que vem de maneira diferente é inferior, é não avançado, né, é retrógrado, arcaico, e a gente sabe que não é bem assim, tá? Então, etnocentrismo é um conceito que cai bastante em vestibulares, beleza? A gente vai ter então esse primeiro momento, já foi aí muito bem esclarecida a questão social, né, das trocas entre indígenas e portugueses. Agora eu quero que vocês entendam comigo um pouquinho de economia. Vamos lá. Qual vai ser a primeira coisa que os portugueses vão fazer aqui no Brasil?
feitorias itinerantes. Anota aí. O que é feitoria? A gente já viu, né, nas aulas de périplo africano e tudo mais. Feitoria é aquele local, né, aquele centro de troca, comércio, aquelas instalações que os portugueses vão colocando conforme vão fazendo a navegação de cabotagem, tá? Aqui no Brasil, essas feitorias vão mudar de lugar com bastante frequência no início, né, no período pré-colonial, por isso que elas são chamadas de itinerantes. Itinerante é que não é permanente, beleza? O que vai acontecer? Nessas feitorias, a gente vai ter o escambo, a troca, né, com os indígenas. Então, os indígenas levavam o pau-brasil para as feitorias, em troca ganhavam quinquilharias, bugigangas, né, ferramentas que eles não conheciam, como, por exemplo, espelhos, pentes, talheres e assim por diante, certo? O que vai acontecer? Esse processo, né, de trocas, né, de levar o pau-brasil para a feitoria itinerante, a gente vai conhecer como ciclo do pau-brasil, o primeiro ciclo econômico da nossa história. Olha só, né? Então a gente vai ter, então, essas trocas. O pau-brasil, como eu falei para vocês, ele possui essa tinta corante que tinge tecido, que é uma beleza, né? E os tecidos estão sendo produzidos com muita velocidade lá na Europa, então é um mercado interessante, mas ainda assim é só isso, né? E tinha outros produtos muito mais rentáveis nas Índias, muito mais rentáveis na África. E aí os portugueses vão falar, não gostei, acho que é pouca coisa, não tem muito a acrescentar. E aí os portugueses vão meio que perder a vontade de ficar ali no Brasil, tanto que a gente não tem planos de colonização logo de cara, tá? O Brasil vai apenas se tornar um ponto estratégico, né? Um ponto marítimo, um ponto de trocas, enfim. Mas não vai ser aí um lugar tão relevante assim para a economia portuguesa em um primeiro momento, tá? Os portugueses vão querer, é claro, o monopólio do pau-brasil, óbvio, né? Só que eles vão ter dificuldades de garantir esse monopólio. Por quê? Porque os franceses, os ingleses, os espanhóis estão de olho. E o que eles querem? Eles querem invadir, eles querem fazer essa troca, principalmente os franceses, tá? Que vão invadir com muita frequência ali no início do século XVI, tá? E aí, para evitar, né, esse contrabandeio, digamos assim, dos produtos brasileiros, né? Lembrando que França e Inglaterra não aceitaram o Tratado de Tordesilhas, não foram inclusas, né, no Tratado de Tordesilhas, talvez por conta da sua unificação tardia, talvez por conta aí, né, da sua, enfim, não participação no início das grandes explorações marítimas, né? Mas o fato é que França e Inglaterra vão invadir, vão querer saquear, né, essas feitorias e vão querer pegar o pau-brasil para elas. Em resposta, Portugal vai organizar as expedições guardas-costas, né? O que é isso, Bruno? São expedições que serviriam para resguardar o que seria o território e o produto português, tá? Vão ser duas expedições guarda-costas, uma em 1516 e a outra 10 anos depois, 1526, organizadas principalmente pelo navegador Cristóvão Jacques, tá? Elas não deram certo, tá, galera? Por conta da extensão territorial do Brasil. O Brasil é gigante, tem um litoral muito, mas muito longínquo, né? Gigantesco. E aí a gente vai ter uma falta, né, de comunicação entre os vários pontos de feitoria e acaba que os franceses têm muita facilidade em driblar essas expedições guarda-costas. Tá bom, pessoal? É isso, né? Na próxima aula a gente vai ver como que evoluiu, como que vai se dar a colonização e por que os portugueses decidem colonizar, tá? Mas vou ficando por aqui. De de período pré-colonial era isso, tá certo? Beijão, vejo vocês numa próxima, valeu!